Você tem projetos entrando, a agenda está cheia, os prazos não param e aparentemente o escritório está funcionando. Mas quando chega o final do mês, você ainda não consegue tirar um valor estável para viver. Ou tira o que sobrou. Ou precisa deixar dinheiro no escritório para pagar as próximas despesas. Ou ainda sente que qualquer mês mais fraco pode colocar tudo em risco. Se isso acontece, o problema não é necessariamente falta de projeto. Pode ser que o escritório esteja trabalhando muito, mas não esteja transformando esse trabalho em resultado. Neste vídeo, vamos te mostrar onde essa conta costuma dar errado e o que você precisa analisar para entender por que o dinheiro não está ficando. O primeiro fator é que faturamento não é lucro. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar muito claro aí dentro do seu escritório. Faturamento é todo o dinheiro que entra no escritório. Lucro é o que sobra depois de pagar tudo que foi necessário para gerar esse faturamento. Por exemplo, o escritório faturou 30 mil reais no mês, mas você precisou pagar a equipe, os estagiários, colaboradores, impostos, softwares, aluguel, contabilidade, algum fornecedor, deslocamento de obra, marketing, material de escritório, terceirizados, às vezes despesas bancárias, e depois de pagar tudo isso, pode sobrar 5 mil reais, ou pode não sobrar nada. Por isso, quando a gente olha apenas para o valor que entrou, gera uma sensação falsa de crescimento. O escritório ele pode estar faturando mais e, ao mesmo tempo, ganhando menos. Então, é essencial a gente visualizar se esse faturamento está sendo necessário. Segundo passo, tirar o que sobra não é ter um prolabore. Muitos donos de escritório eles não têm uma remuneração definida. Pagam as despesas e retiram o que sobrou. Em um mês, tiram mais, no outro, quase nada. Esse modelo, ele torna a vida pessoal completamente dependente do movimento do escritório, e isso pode gerar uma grande ansiedade. O Prolabore, ele deveria ser um valor planejado, incluindo nos custos da empresa. Ele não deve ser tratado como uma recompensa cada mês que termina bem. Então, para definir esse valor, você precisa entender quanto que você precisa para viver, quanto que o escritório consegue pagar hoje fixo de Prolabore, qual faturamento é necessário para sustentar essa retirada? Quanto precisa permanecer no caixa da empresa? E quanto deve ser reservado para impostos e investimentos? Então, talvez o teu escritório ele ainda não consiga pagar o Prolabore que você deseja, mas você precisa saber qual é esse número e construir um caminho para chegar até ele. Então, lembrem, gente, esse Prolabore ele precisa ser fixo, você precisa ter previsibilidade e saber quanto você vai ganhar todos os meses. Terceiro passo, você sabe quanto custa manter o seu escritório aberto? Antes de entender quanto precisa faturar, você precisa saber quanto custa existir. O primeiro passo é listar todos os custos fixos do escritório. Salários e encargos, aluguel, internet, contabilidade, softwares, telefone, marketing, as assinaturas, limpeza que vai ter mensal, equipamentos, manutenções, Prolabore e os impostos recorrentes. Então, depois disso, você vai analisar os custos variáveis. Renderizações, terceirizações, impressões, visita, deslocamento, profissionais terceirizados, levantamento, serviços contratados para projetos específicos. Então, tudo que você vai ter de custo esporadicamente. Muitos escritórios sabem quanto cobram, mas eles não sabem quanto custa entregar. Então, sem essas informações, o preço é definido com base no mercado, na intuição ou no medo de perder o cliente. O quarto passo, quanto cada projeto realmente deixa de lucro no seu escritório. Então, um projeto de 20 mil reais, ele não gera necessariamente 20 mil reais para o escritório. Você precisa calcular quanto este projeto consumiu. Então, aqui a gente precisa considerar sempre as horas dos sócios, do arquiteto responsável, horas da equipe, reuniões, visitas, alterações, terceirizações, deslocamentos, os impostos, o tempo de gestão, o tempo gasto corrigindo de retrabalho, os custos específicos daquele contrato, então se você vai terceirizar alguma coisa. E depois de a gente descontar tudo isso, quanto que realmente ele restou? Às vezes um projeto de valor menor, ele pode ser mais lucrativo, porque é bem organizado, é mais rápido, tem escopo claro, e exige menos retrabalho. Enquanto um projeto de valor alto, ele pode ocupar o escritório durante meses e deixar uma margem muito pequena. Então, o problema não é apenas quanto que você cobra, é a relação entre o que cobra e tudo que precisa fazer para entregar esse projeto.
Quinto passo, o projeto vendido ele não pode ser menor que o projeto entregue. Então, um dos lugares onde o lucro mais se perde é no trabalho que o escritório entrega, mas não cobra. Isso acontece quando surgem reuniões extras, alterações sem limites, novos ambientes que não estavam previstos, mudança de aprovação, visitas que não estavam previstas, imagens adicionais, consultoria por WhatsApp, decisões que deveriam ser do cliente e serviços que não estavam no contrato. Separadamente, essas tarefas parecem pequenas, parecem que não vão te custar nada, mas somadas durante meses podem custar muitas horas da equipe. O escritório, ele cobra por um serviço e entrega dois. Então, por isso, a proposta de contrato ela precisa deixar muito claro o que está incluído, quantas reuniões estão previstas, quantas alterações podem ser feitas, o que é considerado uma nova demanda, como os serviços extras serão cobrados, quais responsabilidades pertencem ao escritório e quais decisões precisam partir do cliente. Ter limite não significa atender mal, significa proteger a qualidade do trabalho e a saúde financeira do escritório. Sexto passo é o preço pode estar sendo calculado sem considerar a operação real. Muitos escritórios, e eu vejo muito isso, eles definem um valor assim, tá? Quanto que os outros estão cobrando? Quanto será que o cliente aceita pagar? Qual valor não vai assustar esse meu cliente? Só que o preço, ele não pode simplesmente sair da nossa cabeça, ele precisa sustentar a estrutura que você vai entregar o projeto. Então a gente precisa considerar sempre os custos fixos do escritório, os custos dos projetos, as horas estimadas de cada etapa, margem de lucro. Muita gente esquece dessa. Impostos, o risco envolvido, a complexidade do projeto, responsabilidade envolvida, o tempo de acompanhamento e a capacidade da equipe. Então, se o preço cobre apenas a execução técnica, ele não cobre a gestão, as reuniões, as revisões e o acompanhamento, e com isso a margem desaparece. Então, o valor ele não deveria ser definido apenas para ganhar a proposta. Ele precisa permitir que o escritório entregue bem e continue saudável depois da contratação. Sétimo ponto. Estar ocupado não significa estar usando bem a capacidade. Às vezes o escritório ele parece lotado porque todos estão sempre muito ocupados, mas grande parte desse tempo pode estar sendo perdida com informações espalhadas, falta de padrão, retrabalho. O retrabalho ele gera gente muita dessas horas que parece que a gente está sempre sobrecarregado. Erros de comunicação, arquivos desorganizados, reuniões sem objetivo, aprovações muito demoradas, falta de definir quem que vai ficar responsável pelo quê, e quando muitas decisões dependem dos sócios. Então, quando o processo ele é desorganizado, cada projeto consome mais horas do que deveria. O escritório ele conclui menos projetos com a mesma equipe. E isso reduz a capacidade de faturamento e o aumento de custos de cada entrega. Então, antes de pensar em contratar mais gente, vale entender se a equipe atual está trabalhando dentro de uma operação clara. Contratar alguém para um processo desorganizado pode apenas deixar a desorganização mais cara ainda. Oitavo ponto. Alguns projetos eles ocupam espaço, mas não ajudam o escritório a crescer. Nem todo projeto que entra é um bom projeto para o seu negócio. Alguns têm pouca margem, alguns exigem muito acompanhamento, foge do perfil do escritório, consome energia demais, atrasam os outros projetos, geram muitas alterações, não contribuem para o seu posicionamento, não tem potencial de indicação, ocupam a equipe por tempo demais. Então, aceitar qualquer projeto pode parecer necessário, principalmente quando o escritório ainda está crescendo, isso é normal, mas com o tempo isso pode deixar a agenda cheia de trabalho que não sustenta a empresa. Então, a gente precisa sempre analisar quais projetos deram mais lucro, quais deram mais trabalho, quais foram os mais organizados, quais clientes tiveram mais aderência ao processo, quais serviços o escritório gostaria de repetir e quais tipos de projeto não fazem mais sentido. Então, essa análise ela ajuda a decidir que tipo de demanda o escritório precisa buscar. Nono passo: o dinheiro entra no momento certo? Outro problema comum é o fluxo de caixa. O projeto ele pode ser lucrativo no papel, mas o escritório recebe esse dinheiro depois de já ter pago boa parte dos custos. Vou te dar um exemplo. A equipe vai trabalhar durante 2 meses. Os fornecedores são pagos, os colaboradores, no caso, os impostos chegam, a gente paga, mas a parcela do cliente só entra no final dessa etapa. Isso cria um descompasso no nosso fluxo de caixa. Por isso, o pagamento ele precisa acompanhar o andamento do trabalho. Então, alguns pontos para a gente revisar. Existe a entrada no início do projeto?
Sempre a gente precisa pedir uma entrada na assinatura do contrato. As parcelas, elas acompanham as entregas ou elas são feitas mensalmente numa data combinada? O escritório, ele começa a trabalhar antes do primeiro pagamento? Existem períodos longos sem recebimento? O cliente consegue atrasar uma aprovação e também atrasar o pagamento? O contrato prevê multa e juros? O escritório acompanha os valores a receber? O escritório, ele pode ter lucro e ainda assim ficar sem caixa. Então, por isso, a margem e o fluxo de caixa, eles precisam sempre ser analisados separadamente. E nunca esqueçam, não atrelem pagamento de projeto dentro de entrega de projeto. 10º passo. O comercial, ele não pode parar quando a agenda enche. Muitos escritórios só procuram clientes quando percebem que os projetos atuais estão terminando. Durante os meses cheios, o comercial desaparece. Depois a agenda começa a esvaziar e surge o desespero. Esse ciclo, ele cria meses lotados e meses sem previsibilidade. Então, mesmo com projetos em andamento, o escritório, ele precisa manter uma rotina comercial. Toda semana deve existir tempo para a gente acompanhar as propostas, retomar os contatos, conversar com parceiros, produzir conteúdo, fortalecer relacionamento, buscar novas oportunidades, atualizar o nosso funil de vendas, planejar os próximos meses. Então, o comercial, ele não começa quando o escritório precisa de dinheiro, ele precisa continuar funcionando para que o escritório não chegue a esse ponto. 11º passo. Misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro do escritório piora tudo. Quando todas as contas elas passam pela mesma conta bancária, fica difícil entender o que pertence à empresa e o que pertence ao dono. Você paga uma despesa pessoal com o dinheiro do escritório, depois coloca o dinheiro pessoal para cobrir uma despesa da empresa. No final, ninguém sabe se o negócio está dando resultado. O ideal sempre é separar essas contas. Então, ter uma conta da empresa e ter uma conta pessoal. Você ter um Prolabore e você tirar da conta da empresa para a sua conta pessoal esse Prolabore. Você ter distribuição de lucros, isso também é muito importante. Às vezes a gente fala, mas me pagar o mesmo salário, né? O mesmo Prolabore todos os meses pode pesar. Então diminui o teu Prolabore e quando tiver um caixa ali sobrando, você faz distribuição de lucros. Isso funciona super bem e a gente não precisa pagar um imposto em cima disso. Reserva da empresa, impostos e investimentos. Essa separação ajuda você a enxergar se o escritório ele realmente consegue se sustentar ou se está sendo financiado pelo próprio dono. 12º passo. O escritório ele precisa de reserva. Se todo o dinheiro que entra é usado imediatamente, qualquer imprevisto vira uma crise. Um cliente atrasa, um projeto é adiado, um equipamento estraga, uma despesa aparece e o escritório ele não tem margem para reagir. A reserva ela ajuda exatamente para isso, para cobrir custos fixos em meses mais fracos, atrasos de pagamento, investimentos, contratações, equipamentos, impostos inesperados que podem aparecer e períodos de transição. Então, a construção dessa reserva ela pode ser gradual. O importante é deixar de tratar todo o valor que sobra como dinheiro disponível para retirar. 13º passo. Quais números você deveria acompanhar? Então, você não precisa começar com uma planilha extremamente complexa, mas alguns números são essenciais você ter bem claro e você visualizar isso mensalmente. Então, o faturamento mensal, os custos fixos, os custos variáveis, Prolabore, lucro, margem de lucro, valor médio dos projetos, custo de cada projeto, horas previstas e realizadas, projetos em andamento, valores a receber, propostas enviadas, contratos fechados, previsão de faturamento dos próximos meses e reserva disponível. Esses números eles mostram onde o problema realmente está. Pode ser falta de demanda, pode ser preço baixo, pode ser excesso de custos, pode ser retrabalho, pode ser uma operação ineficiente, pode ser um escopo mal definido. Sem números, tudo parece apenas falta de dinheiro. 14º passo. Aqui eu vou falar um exercício prático para você fazer depois desse vídeo. Escolha 3 projetos recentes. Para cada um, você vai responder as seguintes perguntas. Quanto foi cobrado? Quanto já foi recebido? Quantas horas foram previstas? Quantas horas foram realmente gastas? Quantas pessoas trabalharam em cima desse projeto? Quantas alterações foram feitas? Algum serviço foi entregue sem cobrança? Quanto sobrou depois de todos esses custos?
e você aceitaria outro projeto igual pelo mesmo valor? Essa análise ela costuma revelar muito mais do que olhar apenas para o faturamento do mês. Depois compare os 3 projetos e veja qual realmente valeu a pena e por quê. 15º passo. O que você precisa mudar para conseguir viver do escritório? Não existe uma única resposta, mas talvez você precise aumentar os seus preços, reduzir os seus custos, melhorar os contratos, controlar essas alterações infinitas, criar processos mais claros, parar de aceitar certos projetos, organizar um fluxo de caixa, definir um prolabore e tirar ele todos os meses, melhorar a produtividade da equipe, criar uma rotina comercial, buscar um perfil de cliente mais alinhado e acompanhar os números com mais frequência. O mais importante é parar de tratar a falta de dinheiro como um problema isolado. Ela costuma ser o resultado de várias decisões espalhadas pelo escritório. Então, ter projetos é sim muito importante, é o que vai sustentar o seu escritório. Mas o objetivo ele não deveria ser apenas manter a agenda cheia. O escritório ele precisa pagar a operação, remunerar quem trabalha nele, criar reserva e permitir que você viva do negócio que construiu. Isso exige mais do que talento técnico, isso exige preço, processo, controle, estratégia e clareza sobre os números. Então, se você trabalha muito, tem projetos entrando, mas ainda não consegue viver do seu escritório, a Doppio pode te ajudar a identificar onde essa conta está se perdendo e o que precisa ser ajustado. Então, converse com a nossa equipe pelo link da bio.